Bom, mas então vamos começar. A gente tem a satisfação hoje de receber na nossa quinta, pensando cientificamente a pandemia, o infectologista do Hospital das Clínicas, o Dr. Gerson Salvador, tá? Gerson, ele, como eu falei aqui, é um conterrâneo meu lá de Cansanção, na Bahia, e ele vem desenvolvendo o trabalho linha de frente do Covid lá no Hospital das Clínicas também, né? E aí a gente, conversando com o grupo, né? Eu falei o nome do Gerson, que eu achei que era interessante, para a gente diversificar as questões da discussão do Covid. E o Gerson hoje vai nos falar um pouco sobre o histórico do Covid no Brasil, como chegou aqui, e algumas formas de tratamento, algumas pesquisas que estão em andamento, em particular também alguns dados de Sergipe que ele tem, fazendo uma analogia com os dados que ele tem em São Paulo. Tá? Gerson, muito obrigado novamente por aceito de participar do nosso grupo, nosso debate semanal aqui, tá? E você está com a palavra, e eu peço a todos os nossos amigos aí que desliguem os microfones para poder não haver interferência. Assim que alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer no chat, que a gente vai anotando aqui, assim, ao final da explanação do Gerson, a gente vai abrir o debate. Obrigado, Gerson. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o Éder pelo convite. Eu não tinha encontrado com ele depois de adulto, né? Só com uns 8, 9 anos de idade lá em Cansanção. Então tinha muito tempo que a gente não se via, só a partir de rede social. É um prazer estar aqui. Era meu colega de turma, na mesma sala, né? A escolinha improvisada no galpão, né? As salas divididas ali né? A gente estudou junto na segunda série. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer uma apresentação sucinta para a gente ter um espaço maior para o debate, ok? Para as perguntas, que acho que é uma parte mais interessante. Então, basicamente, sobre o novo coronavírus. A gente esteve, no mês de dezembro, um número crescente de casos de infecções respiratórias em Wuhan, a capital da China Central, e até então a gente não sabia o que estavam causando essas infecções, porque todos os testes que eram feitos, tanto microbiológicos, procura de vírus, não resultavam em absolutamente nada. Não encontrava bactéria, não encontrava vírus. E começou-se a especular que era um tipo novo de SARS, que era uma doença causada pelo coronavírus, uma epidemia que aconteceu no início dos anos 2000. E no dia 31 de dezembro de 2019, a China, ela anunciou para a Organização Mundial de Saúde que estava passando por um surto de uma nova doença respiratória, que no dia 7 de janeiro de 2020 foi sabido que era o novo coronavírus. Né? O novo coronavírus chamado desta maneira e, posteriormente, o SARS-CoV-2. SARS, a síndrome respiratória aguda grave, CoV-2, que é o novo coronavírus, é um coronavírus, e 2, porque o 1 é o vírus da SARS. Então, ele é um vírus que tem como material genético RNA, é um vírus muito semelhante a vírus que circula em morcegos, é o 7º coronavírus capaz de causar doença em seres humanos, sendo que 4 desses coronavírus causam apenas resfriados, gripes, né, e 3 deles causam pneumonias mais graves. O SARS, que circulou no início dos anos 2000, o MERS, que circulou a partir de 2012, 2013, e esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Okay? Então, a gente começou a observar a disseminação para diversos países do mundo, primeiro no Extremo Oriente, né, entre a Ásia e os países em volta da China, e depois na Europa, e posteriormente na América, como todo mundo já tem acompanhado. No Brasil, os primeiros casos documentados efetivamente são pessoas que vieram da Itália, né, pessoas que estiveram no norte da Itália, região que passou por um surto importante, umas 4, 5 semanas antes de nós, mas existem discussões, evidências indiretas a partir de modelos que talvez a doença tenha entrado antes no Brasil. Os primeiros casos documentados foram a partir de casos importados da Itália. Vocês estão ouvindo bem aí? O áudio está bom? Está joia? Sim. Então, vou falar brevemente sobre as características clínicas, né, como é que essa doença se apresenta. Então, a gente sabe que tem um número importante de casos assintomáticos, a gente não sabe ainda essa proporção em absoluto. Tem estudos que falam de 5% até 87% de casos assintomáticos, então alguma coisa nesse intervalo, a gente sabe que tem muita gente assintomática, não sabemos exatamente quantos.
E os dados lá da China falam que 80% dos pacientes têm apresentações leves, que lembram gripes, né, com tosse, desconforto respiratório, com febre, dor no corpo e nada mais do que isso. É um quadro que dura cerca de uma semana. Só que tem 20% de pessoas que agravam numa segunda fase, que é mediada pela própria resposta inflamatória da pessoa infectada. E tem pneumonias, eventualmente alterações renais, alterações cardíacas, alterações neurológicas, né? Essas alterações, elas mais graves, elas acontecem porque o SARS-CoV-2, ele usa como receptor para entrar na célula uma enzima chamada ECA2, que ela é presente em tecido respiratório, também tem no coração, também tem nos rins, também tem nos vasos sanguíneos e também tem no tecido neurológico. Então, as formas graves acometem o corpo de maneira difusa, não é apenas uma doença respiratória. Desses casos, desses 20% que são mais graves, um quarto precisa de terapia intensiva, e lá na China, ou que teve os principais dados no início, a letalidade era por volta de 3%. Né? Então, na Europa, com características intermediárias, e na América, um tanto diferente. Então, lá na China, eram principalmente a doença de pessoas mais velhas, que acometiam principalmente pessoas com mais de 60 anos, 70 anos, sobretudo com doenças cardiovasculares. Esse era o principal fator, os fatores de risco para ter doença mais grave. No continente americano, também no Brasil, a gente viu pessoas mais jovens tendo doenças graves, e o principal fator que parece estar modulando essa resposta mais grave nas pessoas jovens é obesidade, né? Que o perfil de obesidade nos Estados Unidos da América é muito maior do que na Ásia, e aqui a gente está numa posição intermediária, ok? Então, a infecção pelo SARS-CoV-2, a COVID-19, ela pode ter até manifestação, pode não ter manifestação nenhuma, um caso absolutamente assintomático, como o professor agora há pouco declarou a sua IgG positiva, quer dizer que ele teve anticorpos mesmo não tendo apresentado sintomas, e até formas muito graves com doenças sistêmicas que acometem diversos aparelhos. Ok? Vou fazer algumas considerações em relação aos tratamentos, que está na ordem do dia. A gente todo dia é desafiado, mais com notícias, né, na mídia em geral, do que propriamente com paper, né, com divulgação científica. Então, eu vou fazer algumas considerações. A primeira é que não existe nenhum tratamento específico contra o SARS-CoV-2. A gente não tem nenhum medicamento até hoje sabidamente eficaz no ser humano para tratar a COVID-19. Basicamente, na época da SARS, a SARS foi uma epidemia relevante, né, que acometeu, agora eu não estou com os dados aqui, mas foi por volta de 10 mil pessoas, e com a letalidade alta, por volta de 10% das pessoas que foram confirmadas com SARS, elas morreram. E naquela época já se prestou atenção que podia haver uma pandemia pelo coronavírus, no caso da SARS, e começou a se investigar terapias possíveis. Lá naquela ocasião, em pesquisas in vitro, no laboratório, a gente encontrou mais de 60 substâncias que tinham atividade e conseguiam limitar a multiplicação do coronavírus in vitro. E aí, nessa época, daí que vem a cloroquina, que vem, enfim, diversas outras substâncias, até anticonvulsivantes, diversos antivirais, a ivermectina, que é um medicamento para verme, nitaroxanida, diversas substâncias vêm dessas circunstâncias depois da SARS. Não foi possível fazer estudo em vivo na SARS, porque ela acabou pela força da própria natureza. Do jeito que ela veio, ela desapareceu, depois de menos de um ano. Provavelmente porque ela era muito letal. Então, para um vírus se multiplicar numa espécie, ele tem que ser bem adaptado, ele não pode sair matando todos os infectados, porque senão ele não tem portador para o levar. Então, o SARS-CoV-2 se adaptou bem à nossa espécie, se multiplicou no mundo, porque a letalidade dele é relativamente baixa e tem uma proporção muito grande de pessoas com poucos sintomas ou até assintomáticas que também transmitem. Então, não foi possível fazer estudos em vivo na SARS, porque a doença acabou, felizmente. Então, dessa época, a gente tem algumas substâncias que funcionaram em cultura de células, né? E aí, vou fazer um comentário sobre algumas propostas de tratamento. A mais famosa de todas é a cloroquina. A cloroquina ficou muito em voga a partir do estudo francês, de um grupo liderado por um cientista chamado Didier Raoult,
que divulgou que, em associação com a azitromicina, a cloroquina tinha 100% de eficácia em eliminar a carga viral depois do tratamento. Mas um estudo muito mal desenhado. Basicamente, o Didier Raoult, ele pegou como desfecho a detecção do vírus no RNA, numa amostra pequena, com só 42 pacientes. Ele não avaliou desfecho clínico. Teve 2 pacientes no grupo que recebeu cloroquina que morreram, ele tirou das análises. Então, um estudo muito enviesado, com muitos problemas metodológicos, mas uma amostra muito pequena. Mas o Donald Trump divulgou que tinha encontrado a cura, que já tinha divulgado a cura da coronavírus, que ia ser pela cloroquina, né? Isso pautou o nosso presidente aqui, Bolsonaro colocou na ordem do dia também a cloroquina como a salvação possível. Tem muitos estudos sendo feitos em relação à cloroquina, e o que eles têm demonstrado é que não tem nenhuma atividade antiviral em vivo, ou muda o curso da doença, e ainda tem efeitos adversos graves com arritmias cardíacas, que era um efeito que a gente já conhecia da cloroquina, mas relativamente raro. Só que, vocês lembram que eu falei que o SARS-CoV-2 ele gosta da célula do coração também. Então, nos pacientes mais graves, existe uma inflamação no tecido do coração, e talvez isso faça com que tenha mais arritmias, tá? Então, a cloroquina só não serve, não apenas ela não é eficaz para tratar, como ela também aumenta os riscos. Aí a segunda droga que se falou muito, a segunda combinação era o ritonavir com lopinavir, que são medicamentos contra o HIV. Teve um grupo da Tailândia que divulgou também. Curamos um paciente de Covid-19 com lopinavir, com ritonavir. O que é isso? São medicamentos que agem numa proteína chamada enzima, chamada protease, e ela funciona bem no HIV. Foram medicamentos que mudaram a história do tratamento do HIV. O coronavírus também tem sua protease, então, por analogia, achou que podia funcionar, mas a gente também já tem estudos que mostram que absolutamente não funciona. Não é porque inibe a protease do HIV que vai funcionar na protease do coronavírus, e não funcionou. Próxima droga que está na ordem do dia lá nos Estados Unidos, que é o Remdesivir. O Remdesivir, ele funciona, ele inibe a produção do RNA do vírus. Ele foi desenhado para o Ebola, né? Então, foi desenhado para o Ebola, no Ebola não deu certo, mas basicamente a RNA polimerase é uma enzima que ela pega as letrinhas do código genético, né, esse que a gente chama de nucleotídeos, para montar a sequência de RNA do vírus. Então, a gente trata outros vírus dando nucleotídeos modificados que acabam enganando essa polimerase. Então, ele vai tentar pegar uma letrinha e ele, ao invés de pegar, no caso da zidovudina, que é do HIV, que é muito conhecido, o AZT, ele é parecido com a timidina. Então, ao invés de pegar a timidina para montar o material genético do vírus, ele pega o medicamento e não consegue montar o material genético. No caso do coronavírus e do ebola, é mais difícil do que no caso do HIV, porque o HIV é um vírus RNA, só que ele é um retrovírus, ele vai fazer uma etapa de DNA e vai usar esse DNA para se replicar. No caso do coronavírus, ele faz o seu RNA e não tem essa etapa intermediária, então a priori é mais difícil. Não deu certo no ebola. Em relação ao coronavírus, já tem estudo com Remdesivir mostrando que é relativamente seguro, e eles divulgaram que 86% dos pacientes que tomaram melhoraram. Só que eles não compararam com nada. E a gente já sabe lá que 80% melhora sem nada mesmo, né? Então, quando não tem grupo controle, você não sabe se foi por ação da própria natureza, limitação da doença, ou se o medicamento fez alguma diferença no curso. Então, tem que ter estudo controlado, e é o que não tem ainda com o Remdesivir divulgado. E aí, como eu falei previamente, a gente tem uma fase que é o próprio vírus agredindo a célula, né, se multiplicando pelo corpo, e tem uma segunda fase da doença, que é a resposta do próprio hospedeiro. Então, basicamente com o vírus não tem célula própria. Existe até... O meu áudio está ruim? A professora Lúcia falou que não está ouvindo. Os outros estão ouvindo? Então, pode ser um problema da conexão, viu, professora Lúcia? Aqui está tranquilo. Beleza. Está tranquilo também. Tá bom. Se eu estiver usando algum termo muito esquisito, vocês podem me interromper a qualquer hora, tá bom? Não precisa esperar a hora do debate, não. Beleza? Então, vamos lá. Então, algumas drogas visam impedir a multiplicação do vírus,
Só que existem estratégias para tentar modular a resposta do hospedeiro. Basicamente, vírus não tem célula. Existe um debate na comunidade científica, se tiver gente da biologia aí vai poder colaborar melhor do que eu, em relação ao vírus ser um ser vivo ou não, porque ele não tem uma célula própria. Ele precisa de uma célula de outro ser para poder se multiplicar e poder multiplicar seu material genético. Então, simplesmente não tem como você matar algo que você não sabe, que a gente não chegou nem no consenso ainda se ele é vivo ou não. Ele não tem uma estrutura própria para a gente atacar. Então, como é que o sistema imune se livra de um vírus? A gente destrói a célula infectada. Então, a gente movimenta a resposta para destruir a célula infectada, porque ela é uma usina de produção de vírus. E é assim que a gente se vê. E se a resposta for exacerbada, como parece que é nos casos graves de Covid-19, pode ter manifestações mais graves. Então, teve uma tentativa com um medicamento que tentava bloquear uma parte da resposta imune, que é um medicamento que é inibidor da interleucina 6, que é usado para doenças autoimunes também já foi testado, também já não deu certo. A própria cloroquina pode ser usada como moduladora da resposta inflamatória, e ela funciona como imunodepressor de fato, mas normalmente é o uso prolongado dela que vai ter esse efeito, então de fato não tem nenhuma mudança. Tem corticoides também, que são dados em várias doenças autoimunes, e no caso das doenças infecciosas, a gente sempre tem um cuidado, porque ela diminui a capacidade de responder à agressão, porque ela diminui a resposta inflamatória, isso pode cursar com infecções mais graves, e até agora também não temos resultados nesse sentido. Uma outra linha de tratamento que está em estudo e é promissora é porque os casos mais graves de coronavírus, eles fazem muitos pequenos trombos, que são coágulos, são pequenos coágulos nos vasos do pulmão e de outros órgãos. Então, tem alguns grupos propondo dar anticoagulante para tentar diminuir a gravidade da doença. Tem estudos preliminares, que mostram que, para casos graves, parece fazer alguma diferença. Claro, não é um elixir, né, não é alguma coisa que vai tomar e vai cessar a resposta inflamatória, mas parece que tem algum efeito. E, por fim, tem pesquisas com plasma de pacientes doentes. Então, você retira o plasma que tem ali anticorpos de pessoas que já tiveram a doença, e você purificar e passar para uma pessoa que está numa fase, né, que está doente naquele momento, para ela contar com os anticorpos de outro indivíduo. Esse tipo de terapia a gente usa na raiva, a gente usa soro antirrábico, a gente usa soro antitetânico, a gente usa soro antiofídico, então não é absolutamente uma novidade, a gente sabe que soro funciona desde o século XIX para algumas doenças, pode ser que funcione, e tem alguns grupos tentando desenvolver anticorpos monoclonais, que basicamente você pega um anticorpo mais purificado, ao invés de dar um plasma com um monte de proteína, você dá o anticorpo em alta concentração para tentar evitar que o vírus entre na célula. E que, se a gente conseguir encontrar, ele pode ser muito promissor, porque se você bloqueia o vírus não entra na célula, ele não vai ter como causar dano, mas depois que ele entra na célula, aí é um pouco difícil de controlar. Então, em relação ao tratamento, aí tem factoide. O que é factoide? Tamiflu, que é o Zetamivir, é para influenza. Ivermectina, é para verme. E nitazoxanida, é para verme também. Então, antibiótico, azitromicina, é para bactéria. São seres que são tão diferentes, são tão distintos, assim, que... Mas, basicamente, tem protocolos. Tem lá o protocolo da Espanha, tem um protocolo de não sei aonde, cada hora aparece um protocolo. A cura da cloroquina, a cura do coronavírus daqui é só da cloroquina, azitromicina, ivermectina, e essas condutas podem acabar intoxicando as pessoas e absolutamente sendo o vírus passando indiferente. Ok? Vou fazer breves considerações em relação à epidemiologia da doença. Então, assim, hoje nós estamos no Brasil, nós passamos de 400 mil casos confirmados ontem, com 25 mil mortes, né? Nós já somos o segundo país do mundo em casos confirmados de Covid-19, a gente só perde para os Estados Unidos. Com uma gravidade, a gente tem uma subnotificação muito grande. De que ordem é essa subnotificação? O pessoal que estava trabalhando com modelo matemático estava prevendo de 7 até 14 vezes nesse intervalo, e agora o primeira fase do estudo de soroprevalência, que basicamente se distribuiu em diversas cidades, eu acho que foram 153 cidades do Brasil que as pessoas foram entrevistadas e foi coletada a sorologia, inclusive em Sergipe, foi coletado em Aracaju e Itabaiana,
mostrou que a nossa prevalência é cerca de 7 vezes maior do que a estimada. Então, para cada caso que a gente conhece, provavelmente tem pelo menos quase 7 vezes sete outros casos que a gente não conhece. Então, o número que a gente sabe é uma fração do real. Já tem na imprensa internacional, já está na ordem do dia, dizer que o Brasil é o novo epicentro da pandemia por Covid-19, e, lamentavelmente, eles estão certos. Porque a gente tem no mínimo aí 3 milhões de casos no Brasil, seguramente, e o número de óbitos também está subestimado. No Brasil, a gente só coleta exame para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, né, a priori, para os pacientes que têm o PCR, que é o exame mais específico, e não estamos coletando, no geral, de pacientes com quadros mais leves, e lembrem aí que é de 10% a 20% dos casos mais graves, né, então a gente está errando muito em relação à subnotificação. Okay? Alguns estados com a situação mais preocupante do que outros, porque já estão em situação de caos. Então, quais são os estados que estão em situação mais grave em relação à mortalidade, em relação à ocupação de leitos de terapia intensiva? Então, notadamente na região amazônica, não na chamada Amazônia Ocidental, né? Eu já tive o prazer de ir lá na Unir uns anos atrás, onde um dos professores aqui está lá em Rondônia. Então, em Acre e em Rondônia a situação não está tão grave, mas no Amazonas, em Roraima, no Amapá e no Pará, a situação está bastante grave, bastante grave. Nesse estudo da Universidade Federal de Pelotas, que eles fizeram a divulgação parcial, teve um município do Amazonas com 25% da população já com anticorpos, então nesse patamar. Com a mortalidade muito alta, principalmente no estado do Amazonas, região de Manaus, onde já a mortalidade nessa época já é maior do que os casos de homicídio, por exemplo. Né? Então, e na região Nordeste, as situações mais graves encontram-se no Ceará e no Pernambuco, principalmente nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Recife, com situação grave também no Maranhão. Para ter uma ideia, eu tive vendo hoje uma mortalidade em Sergipe, está na ordem, passou de 5, né, para 100 mil habitantes, no Amazonas já é mais do que 100, e no Ceará estava 25, é nessa ordem. Então, no Ceará, em relação à mortalidade, que, enfim, que compara com a população, quando eu falar de letalidade, eu sempre estou falando do número de mortes sobre casos confirmados, ok? Quando eu falar de mortalidade, é sempre um parâmetro ajustado para a população, tá? Então, quando a gente fala que a mortalidade no Ceará está 5 vezes maior do que em Sergipe, a gente já está ajustando para a população. E na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, com situações muito graves, São Paulo sendo o estado que, em números absolutos, tem o maior número de casos. Hoje a gente tem em São Paulo 11 mil pessoas internadas por Covid-19 no estado, mas, enfim, em relação à proporção da população, os estados da região norte que eu citei, exceto Rondônia e Acre, então, os outros estados da região norte, Ceará e Pernambuco, estão numa situação mais grave do que São Paulo, quando se considera o parâmetro populacional. É isso. Os dados que eu tenho de Sergipe, como eu falei, a mortalidade passando de 5 na proporção de 100 mil habitantes, uma taxa de ocupação hospitalar de terapia intensiva que tem crescido, né? O Éder mandou para mim a nota técnica elaborada pelo grupo de vocês, se não me engano, não é isso, Éder? Pelo professor André que elaborou a nota técnica. Professor André, eu consegui ler rapidamente, hoje eu consegui abrir a nota técnica que mostra a situação de Sergipe, mostrando uma tendência à interiorização dos casos, como tem acontecido em outros estados, que é algo que deve preocupar, porque a gente sabe que as estruturas hospitalares elas estão concentradas principalmente nas capitais, nas regiões metropolitanas, né? E com uma taxa que ainda não se compara e eu espero que não venha se comparar, na verdade, espero que vocês consigam aí, como sociedade sergipana, dar respostas melhores do que em outros lugares, mas numa tendência a crescimento de ocupação de terapia intensiva. Eu não estou me recordando o número, o professor André passa daqui a pouco, mas já estava chegando ali por volta de 80%, é isso, professor? Isso, já chegou 80% há 2 dias atrás, aí
foi para 85% e ontem caiu para 80%. Então, estamos aí em torno de 80%. Mas no caso de... Eu cheguei a ver os leitos que estão sendo oferecidos, né, para tratamento do Covid, daria cerca de 7,3 para 100 mil habitantes, uma proporção razoável a partir de 10 leitos para 100 mil habitantes, numa condição cotidiana, né? Numa condição de pandemia, provavelmente não será suficiente. Então, assim, e dada a ascensão de casos, acho que está na ordem do dia essa tarefa, essa discussão, né? Aqui no nosso caso do Brasil, a gente está passando por... A resposta nossa não podia ser pior, né? Acho que nós somos um exemplo para o mundo de política mal sucedida e fracassada, notadamente porque o presidente da República, o governo federal, ele não só não colabora com os estados e com o município, como também boicota, né? Isso é uma coisa... A gente está vendo, todo mundo tem suas limitações, seus recursos. E no Brasil, a gente tem um desafio muito grande, que 12% da nossa população vive em favelas. 12%, 25 milhões de pessoas no território nacional, claro que em proporções diferentes, a partir nos diferentes estados, mas em locais que é muito difícil você fazer distanciamento social, as pessoas já vivem em situação de aglomeração, né? E sem alternativa de renda, dada a informalidade, né? As pessoas não têm alternativa de renda. Então, às vezes a gente leva muito no lado comportamental, porque tem um baile não sei aonde, o pessoal está dançando não sei aonde, não que isso não aconteça, mas existem condições materiais que acabam dificultando a adesão das pessoas ao distanciamento social, e notadamente existe um boicote por parte do governo federal, notadamente da figura do presidente da República. Então, estamos ainda, lamentavelmente, na fase chamada de aceleração descontrolada da epidemia, esse é o nome mesmo que se dá, em epidemiologia, aceleração descontrolada, e a gente sabe que a fase de desaceleração, ela sempre é maior do que a fase de aceleração, necessariamente. E normalmente, morrem mais pessoas na fase de desaceleração do que durante a fase de aceleração. Então, em suma, sem querer passar uma mensagem muito pessimista, mas nossa tragédia ainda está no começo, ainda não chegamos à metade ainda, ok? Considerações gerais estão colocadas aí para apreciação dos colegas, e vamos debater, senão eu vou ficar falando demais aqui, tá bom? É um prazer estar com vocês. Obrigado, Gerson. Pessoal, está aberto a perguntas, comentários. Quem quiser fazer pode ou digitar no chat ou tirar o microfone, falar e perguntar diretamente ao Gerson. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, professora? Porque, assim, é uma coisa que já está me preocupando, então a gente já tem que antecipar. Aqui em Sergipe, eu vi uma entrevista da doutora Ana Jovina, ela é pediatra, né? E aqui em Sergipe tem demonstrado um alto grau de letalidade de crianças. Eu acho que são 9 casos confirmados e 4 crianças que já morreram por conta do Covid. Então, assim, a minha pergunta quais são os cuidados que a gente deve ter com as crianças nessa época de pandemia, imaginando que pode ser que elas apresentem alguns sintomas que podem evoluir? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é ainda sobre o vírus. Se no Brasil existe a possibilidade desse vírus já estar sofrendo algum tipo de, vou chamar de alteração, de modificação, e isso impactar de maneira diferente nos estados. Gerson? Só perguntar para você se você prefere fazer bloco de perguntas ou eu vou respondendo uma a uma. Mas é você que sabe, só. Vamos respondendo, porque acho que o debate fica mais dinâmico, né? Ô, professora Marta, prazer, satisfação. Assim, em relação à primeira pergunta, a gente demorou para ter caso confirmado de morte de criança no Oriente, né? A taxa de letalidade de crianças, abaixo de 40 anos, aliás, era 0,1%. Foram os números que a China e a Coreia mandaram para nós, né?
Quando chegou na Europa, a gente passou a ter alguns casos de crianças que tinham morrido de Covid, mas ainda de uma maneira, enfim, absolutamente incomum. E aqui na América tem uma certa diferença. Nos Estados Unidos tem morrido mais gente jovem, adolescente, e no Brasil a gente tem um relato de algumas crianças mortas, que é uma situação absolutamente incomum e atípica. É muito difícil dar uma resposta, assim, a gente precisa fazer uma avaliação bastante complexa e tem coisa que a gente não sabe responder. Eu vou dar um exemplo. A gente não sabe até hoje por que a microcefalia aconteceu do jeito que aconteceu no Zika vírus, né? De uma maneira tão regionalizada, principalmente numa região do sertão nordeste, principalmente entre a Paraíba e Pernambuco. Por que essa região teve tantos casos desproporcionais a outras regiões do mundo? Então, diversos fatores ambientais, genéticos, enfim, podem explicar, né? O vírus é uma delas. Em relação à mutação, todos os seres estamos em mutação, inclusive nós também, né? Os vírus, eles têm uma taxa de mutação relativamente alta, mas este coronavírus, ele tem um material genético relativamente estável. Então, já se sabe que tem eles já dividiram em duas cepas, dois grupos diferentes, um grupo, uma cepa que circulou principalmente na China e uma segunda que foi no resto do mundo, e a gente não tem nenhuma evidência até o presente momento de que esses vírus que estão circulando no Brasil sejam muito diferentes desses que estão circulando nos Estados Unidos, circularam na Europa e também boa parte da China, né, que o vírus que parece que se adaptou melhor, né. Então, a resposta mais honesta que eu posso dar para você é que eu não sei responder, e o desafio, eu acho que ninguém tem essa resposta nesse momento, por que essas crianças acabaram morrendo por conta da Covid, porque não costumam ter doenças graves. Em relação à profilaxia, não temos vacina ainda, espero que tenhamos, mas não temos ainda, não temos tratamento, então o que nos resta são as medidas de distanciamento, né? E só para a gente usar os termos, quando eu falar em isolamento, eu estou falando de caso, então uma pessoa que está doente ou que está com suspeita, eu deixo ela isolada. Quando eu falar de quarentena, eu falo de contactante, então quem esteve exposto ou vem de uma região que está tendo exposição, eu deixo ela afastada. E quando, fora dessas condições, aí eu uso o termo de distanciamento. Aí o que a gente tem hoje é o distanciamento. É tentar fazer diagnóstico dos casos, isolar e manter as medidas de distanciamento como forem possíveis dentro da realidade de cada território, né? Dentro da realidade de cada território. Nos locais que se encontram em aceleração descontrolada, como é o caso de Sergipe, e ainda é nosso aqui em São Paulo, a gente está numa fase mais adiantada da epidemia, mas ainda numa fase de aceleração descontrolada, distanciamento, ensinar os pequenos já a higiene das mãos. Eu tenho 2 filhinhos, né? Uma menina de 6 anos e uma menina de 4. Aliás, eu vou ter um terceiro. Minha mulher está grávida também. Espero que ela não me cobre indenização, viu? Mas a minha mulher está grávida aí. Parabéns! Parabéns! Posso contar uma resenha aqui? Minha primeira filha nasceu na época da epidemia da dengue, de 2014, que teve aqui em São Paulo, pegou muito pesado. Meu segundo filho foi em 2016, que é o Zika vírus, e agora é o Covidinho. Ai, meu Deus! Beleza. O professor José Pedroso quer fazer uma pergunta? Não, mas só para... A gente tem que ensinar as crianças das mãos, tem que ensinar para as crianças etiqueta respiratória, tem que orientar as crianças a usarem as máscaras, e aí a gente percebe que tanto eles absorvem, como eles começam a multiplicar para os colegas, né, mesmo, ou encontrando, agora que não tem encontrando, a partir desses eles acabam multiplicando, né, então a gente tem que orientar as ferramentas que a gente tem, que infelizmente não são muitas, né, a gente não tem muitas tecnologias específicas para esse desconhecido, né, para esse desafio pouco conhecido ainda até agora. Respondi? Ok. Respondeu, muito obrigada. José Pedroso, depois de José Pedroso tem uma pergunta da Lúcia e uma do Roberto. Tá? José Pedroso, pois não. Alô, tá me ouvindo? Professor Gerson, eu vi na sua fala, ao final, você mencionando que as nossas perspectivas como um país, né, não são muito boas, que ainda estamos talvez na metade, o pior não passou ainda.
Então, eu queria fazer duas perguntas. Uma sobre isso, supondo que a nossa condição de distanciamento continue sendo nesse nível, que não é um distanciamento ideal, é um distanciamento baixo, relativamente baixo, supondo que isso permaneça, qual é o horizonte, assim? Eu sei que é difícil fazer previsão, mas qual é o horizonte? Porque eu acho que todos nós estávamos mais ou menos assim, olha, começou lá na China, sei lá quando, andou um período, diminuiu. Na Itália, a mesma coisa. A Espanha já está abrindo, já está diminuindo o distanciamento. Supondo que nós permaneçamos nessa situação errática, principalmente em função do que o senhor comentou, a forma que o nosso presidente trata o assunto e esse debate, essa briga com os coordenadores. Quanto tempo que a gente pode imaginar ainda termos à frente? E a segunda questão, só para complementar, é o seguinte, uma coisa que também o senhor colocou é que no período final, ou na segunda parte, as mortes tendem a aumentar. Eu gostaria também de saber por que isso, o que leva isso a acontecer. Tá bom, obrigado pelas suas perguntas, professor. Assim, essas respostas, elas estão mais no campo da epidemiologia e no campo da matemática, os professores da matemática, da estatística, do que propriamente na biologia, mas eu vou tentar ensaiar, tá? Basicamente, numa epidemia, ela começa a se controlar ou a gente vai ter um período de controle, quando a maior parte da população tem anticorpos. Então, quando chega uma pessoa, um indivíduo infectado, e ele encontra 100% das pessoas suscetíveis, todo mundo que ele encontrar é uma potencial infecção. E a gente mede isso, a quantas pessoas cada indivíduo infecta, a gente chama de taxa básica de reprodução. Okay? Esse coronavírus, sem medidas de controle, a estimativa é que cada pessoa infecte 6. E aí faz uma progressão geométrica. Vai para 6, vai para 36 e assim vai. Com as medidas de distanciamento, a gente consegue ir diminuindo, né? No Brasil, a gente tem conseguido... O distanciamento ele tem o seu efeito. Quando as pessoas falam, ainda está tendo tanto distanciamento, o pessoal está ficando em casa, não tem efeito nenhum, mas tem. Porque a gente começou numa taxa que estava por volta de 3, essa taxa básica, o número básico de reprodução, e hoje ele está em 1,3 em algumas capitais, 1,4, 1,5. Acontece que quando esse número é maior do que 1, continua crescendo, só que cresce numa velocidade menor do que poderia crescer. Okay? Qual que é o corte? Quando ela está abaixo de 1, quer dizer que cada pessoa infecta menos do que uma outra. E aí a gente vai começar a ver uma curva descendente. É o que está acontecendo na Alemanha, por exemplo, está acontecendo na Espanha, está acontecendo em alguns países. Quando encontra nesse período, a gente tem ideia de que já está numa fase de desaceleração. E, basicamente, por que morre mais gente na fase de desaceleração de aceleração? É porque dura mais. E aí, a gente vai desenhar um gráfico, que o pessoal da matemática vai se fazer melhor do que a gente, vai calcular a área sobre a curva. A área sobre a curva, como no eixo de tempo, né, vai ser muito maior, então a área sobre a curva na descida ela é maior do que na subida. Basicamente por isso. Não sei se eu respondi bem a sua dúvida, se não tiver bem respondido, vamos dialogar. Só para complementar, para complementar, então, não dá para se ter um horizonte de por quanto tempo ainda ficaremos nesse... Eu vou arriscar, assim, na epidemia, tem vários modelos, mas o modelo mais simples para a gente entender a dinâmica da epidemia, a gente usa umas letrinhas, né? O I é o infectado, o E é o exposto, né? O R é o resolvido. Então, o resolvido é o que morreu ou o que foi curado, que já tem anticorpos, né? Então, a gente tem, dentro dessa população, todo mundo que não foi infectado, que não está resolvido, está todo mundo em situação de exposição e de suscetibilidade.
Se a gente tiver mais da metade da população já com anticorpos, a chance vai caindo cada vez mais de uma pessoa encontrar uma outra pessoa suscetível. E aí, necessariamente, a infecção se controla, entendeu? Se a gente fizer medidas de controle mais duras, a gente pode não precisar chegar a 60%, 70% da população. Eventualmente, com 15%, 20% da população imunizada, a gente consegue controlar. E, no caso do Brasil, a gente tem um desafio que é dado em todas as políticas públicas e vai se manifestar aí. Nós somos muitos países. Quando você pega, sei lá, o estado de Minas Gerais é do tamanho da Alemanha, o estado da Bahia é do tamanho da França, né? A gente tem o Rio de Janeiro é do tamanho de Portugal, fazendo algumas analogias. Então, essa diferença que a gente viu da Alemanha para Portugal, para mesmo sendo territórios tão próximos, a gente vai observar aqui no nosso país que tem dimensão continental. Então, provavelmente, o que a gente vai observar aqui são várias epidemias. A gente já chegou em Manaus, parece que chegou na fase de saturação e está caminhando para uma desaceleração. Lá, a gente já tem mais de 12% da população já tem anticorpos, por exemplo, né? No estado de Sergipe, eles pegaram, se não me engano, 500 pessoas, eles só encontraram uma pessoa com imunoglobulina. Então, necessariamente, a taxa de pessoas infectadas, que já tem anticorpos hoje no Sergipe, ainda bem que o professor já tem um dele, né? Mas é uma taxa menor. Então, é possível que o que a gente viu no Amapá hoje seja o caso do Sergipe daqui a 2 semanas, ou 3. Tá? Só que a gente não tem todos os elementos na mão. Cada lugar tem a sua dinâmica econômica, cada lugar tem a sua dinâmica social, cada lugar tem a sua estrutura de serviço de saúde. E são tantos fatores que estão concorrendo que é muito difícil predizer. Eu estou tentando trabalhar, eu trabalho muito na linha assistencial, né? Eu sou basicamente médico assistente, trabalho em porta de entrada, emergência, terapia intensiva, mas a gente está tentando trabalhar com modelo de predição, tentar entender o que pode ocorrer, mas infelizmente nós não temos muitas respostas definitivas, tá? Mas basicamente nesse ano de 2020, a gente não estará no período pós-pandêmico, porque a gente vai ter a fase de aceleração, desaceleração, controle e depois o período pós-pandêmico. E eu espero que a gente chegue em 2021 nessa situação, ou ainda que a gente consiga ter para 2021 uma vacina viável e que a gente consiga distribuir, e aí a gente pode encurtar essa trajetória. Ok? É isso. Queria ter uma resposta mais objetiva, lamento não tê-la. Obrigado, professor. Muito obrigado. Tá ótimo. Bom, antes de passar para a pergunta da professora Lúcia aqui, só lembrando, viu, pessoal, que algum de vocês devem ter ouvido o nosso presidente falar que a área da curva tem a ver com derivada, não é nada disso não, é integral, viu? Quem fez uma matemática básicazinha média sabe disso, não é derivada não, é integral, viu? E, de fato, é o que já se falou matematicamente, é isso. A curva sobe muito rápida e vai descendo mais devagar. Então, a área aqui é maior. Então, como a área aqui do máximo da curva aqui começa a descer mais devagar, é maior, então a taxa de letalidade vai ser maior nesse sentido. Pelo que entendi, né, Gerson? É isso. Bom, vamos lá. Então, a professora Lúcia perguntou o seguinte, né? Vou ler a postagem dela aqui. Boa tarde, Gerson. Eu ouvi a entrevista do professor André, onde ele disse que 80% dos casos, segundo a pesquisa que eles desenvolveram, são assintomáticos. O senhor teria o percentual de casos assintomáticos no Brasil? Pelo que eu entendi, os dados são só de André, só de Sergipe. A gente tem um dado preliminar, professor, da Universidade Federal de Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas, ela recebeu a incumbência de fazer um estudo nacional, eles são muito competentes em epidemiologia, e eles amostraram 136 municípios, né? Eu vou pegar aqui, eu acho que eu fiz uma anotação aqui, ó, só vou abrir porque isso aqui eu não me recordo bem. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Eu sou o cara que anota e depois não acha anotação, né? Mas eu vou falar aproximadamente. Então, de cada 7 pessoas infectadas, só uma sabia do seu diagnóstico, mas eu não vi dados de assintomáticos. Por esse dado, mais de 80% seriam minimamente não saberiam da sua condição, né? E a gente tem estudos que falam de 5% até 87%.
Então, tem uma margem muito grande em relação aos assintomáticos. Provavelmente esse número varie. Não deve ter deve ser diferente em diferentes locais, conforme a exposição, né? Então, o número de assintomáticos em Manaus, enfim, talvez seja diferente em outros locais, por conta da própria distribuição, tá? Mas dizer que 80% eram assintomáticos, professor, provavelmente é um número que deve ser fidedigno, né? Apesar das considerações que o senhor fez em relação à metodologia, mas não é um número inverossímil, não. Tá? Mas, basicamente, a gente sabe de outras infecções virais, como a dengue, por exemplo, que 70% são assintomáticos, influenza também nesse patamar, então, normalmente, a gente representa com uma pirâmide. E aqui estão os casos mais graves, a gravidade vai diminuindo, e com a grande base de assintomáticos. É assim que costumam ser as infecções virais. Felizmente, né? Porque, enfim, se a gente tivesse muito mais casos graves, assim, se a Covid-19 fosse tão letal, a priori a gente acha que talvez morresse mais gente, mas talvez ela não tivesse capacidade de se multiplicar tanto não se adaptar tão bem à nossa espécie, né? Ok? Mas é isso, a gente tem números desde 5% até 87%, e o número de 80% que vocês trouxeram, me parece, né, porque eu não achei minha anotação, mas me parece que bate com o estudo lá do pessoal de Pelotas. Ok. A pergunta do professor Roberto, eu acho que vai também parecida com o do Cláudio, então vou ler as duas juntas, depois tem outra pergunta da professora Marta. O Roberto pergunta, como você imagina que ficará a situação sem o controle da contaminação? E o Cláudio Júnior pergunta, mesmo com o aumento crescente dos casos de Covid no estado de Sergipe, tem pessoas que se recusam a usar as medidas de prevenção. Como podemos resolver essa problemática? Acho que são duas perguntas bem correlatas. Ok. Assim, em relação ao Brasil, a gente tem uma crise sanitária e tem uma crise política, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? E aí peço a licença dos professores, mas na minha impressão, assim, a gente está num momento da trama, da narrativa, que vai ter um racha. E, na minha opinião, ou bem vai ser uma resposta autoritária por parte do Bolsonaro. O Ministério da Saúde já está sob intervenção militar, né? Não tem ministro nomeado. Quem está tomando as decisões é um general, no meio da pandemia, né? Enfim, a Polícia Federal está sob intervenção e parará. Então, a gente está num momento muito... Infelizmente, no meio de uma pandemia, e assim, se o professor... Posso fazer um comentário político? O Éder eu não quero causar nenhum constrangimento, mas a minha impressão é que o Bolsonaro aposta no caos, quer induzir um caos, entendeu? Quer a população numa situação descontrolada, porque foi a medida que o cara da Hungria usou para se atribuir plenos poderes e tal, né? Poder fechar o parlamento e por aí vai. Então, eu espero que a sociedade civil tenha competência para lidar com isso, porque senão não tem resposta, porque... Assim, quem tem a caneta na mão é o governo. Agora, quem está com a caneta na mão no Ministério da Saúde é um general. Esse comandante a gente dá tratamento que não funciona, né? Então, enfim, é por isso eu sou pessimista em relação à condição sanitária, mas é indissociável em relação à questão política que a gente está passando. E tinha uma segunda coisa que eu até me esqueci, acho que eu me empolguei aqui com... Peço desculpa se cometi alguma indelicadeza. Não, tá tranquilo. A professora Marta, ela fez uma intervenção aqui, depois eu quero fazer uma pergunta também, falando sobre a curva ainda, né? Colocou que, então, necessariamente, não estaria só achatando a curva. Existe a possibilidade que, mesmo sem vacina, que a área abaixo da curva seja menor do que a prevista. Isso. É possível. Eu concordo com a pessoa. Vou manifestar concordância. Assim, me parece que a gente achatou a curva, porque a gente estava com a chamada R0, que é o número básico de reprodução, de 3,2 lá para trás, agora a gente está 1,5, 1,4, 1,6, mais ou menos nesse patamar. Então, de fato, a gente segue acelerando, mas a gente está acelerando menos do que a gente estava antes, né? E é verdade que o achatamento da curva, ele pode incidir não só na distribuição, como também no número total de casos. Se a gente conseguir diminuir muito, porque se a gente conseguir diminuir o quanto antes a taxa básica abaixo de 0, começa a controlar, e se a gente conseguir manter esse patamar por um tempo muito grande, eventualmente a gente não precisa chegar a 60%, 70% da população infectada. Então, só manifesto minha concordância com a intervenção do professor. Eu tenho uma pergunta, Gerson, e acho que é
não sei se muitas pessoas têm essa dúvida, essa semana a gente viu, né, que o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele mudou a forma de contagem do número de mortos. Não sei se chegou a ver essa reportagem. Sim. Né? Como isso pode influenciar, como é feita a contagem de fato, né? A gente tem uma ideia mais que você está vivendo dia a dia, e o que essa mudança na contagem da Prefeitura do Rio, se fosse adotada, como isso poderia atingir a gente em termos estatísticos, até de ação contra o corona? Não, assim, o Brasil tem sistemas de óbitos e de nascimentos e tal, tem um sistema de vigilância no geral que é bastante consolidado, né? E basicamente a gente notifica o óbito na certidão de óbito, e é ali que consta do que a pessoa morreu, né? E a partir desse documento que a gente faz toda a nossa estatística, né? Então a Prefeitura do Rio inventou um arremedo, eles não vão ter base de comparação, você não pode fazer num único município usar uma metodologia que não compare que você não tenha meio de comparar com os outros municípios ou com as outras unidades da federação, entendeu? Então, assim, eles acabaram diminuindo arbitrariamente o número de mortos, né? Eles estão contando a partir do cemitério quantos foram enterrados, mas, assim, enfim, sabe-se lá quantos foram enterrados, quantos foram cremados, né? Tem uma região metropolitana com vários municípios, sabe-se lá quantos corpos foram enterrados de Caxias, São João do Meriti, Niterói, sabe-se lá. Então, é uma medida arbitrária e, do ponto de vista de saúde pública, é temerário, né? A gente não pode mudar o sistema de notificação de óbito no meio e localizado numa única unidade, né? Uma única unidade municipal. Mas eu vi que eles diminuíram mais de 1.000 o número de mortos, né? Foi a notícia. Mais de 1.200, 1.100 e poucos. Assim, exatamente. Não quero fazer... Professor André, pode fazer a pergunta, professor. Não vou fazer piada com coisa séria, mas vou contar uma história aqui. Aqui na Grande São Paulo, hoje em dia está bem controlada a questão de homicídios aqui, mas na década de 90 tinha muito óbito, né? E a gente tinha um município que não tinha óbito nenhum aqui no ABC Paulista, né? Em São Caetano não morre ninguém, mas basicamente a polícia matava em São Caetano e jogava o cadáver do lado de São Bernardo do Campo, que era só atravessar um rio, entendeu? Então, assim, o que o Rio de Janeiro quer fazer de uma maneira sistemática é isso, quer burlar o sistema de óbitos, né, é o que me parece. Ok? Mas nós temos um Sistema Nacional de Nascidos Vivos e o Sistema Nacional de Óbitos também, os dados vão direto, vai do cartório, registra, vai direto ao Ministério, lá tem as causas de óbitos, é daí que a gente sabe do que as pessoas estão morrendo no Brasil, né? Um sistema que funciona do jeito dele, tem as suas limitações, né? Tem um viés de ter muitos locais, tem ainda localidades sem médico, então, eventualmente, nessas localidades, a estatística falha, enfim, tem o próprio viés do próprio profissional que ele vai atribuir ali as causas, mas é um sistema que funciona do seu jeito, né? E o Rio de Janeiro está inventando. Enfim, eu discordo. O professor André Maurício tem uma pergunta, quer fazer ou quer que eu leia, professor? Posso fazer a pergunta. Veja, então você falou aí essas questões do que tomar, os protocolos que estão sendo feitos, né? Ontem eu soube de uma pessoa que estava com alguns sintomas e aí a médica passou azitromicina com Novalgina, mas já não passou a cloroquina, né? Então aí está tendo um monte de protocolos. A pergunta minha, imagine que hoje eu começo a sentir sintomas aí da Covid. O que eu devo fazer, o que eu devo tomar aí? Tá. Primeira coisa é tomar serenidade, né? Primeira coisa, sem desespero. Assim, a Covid, do ponto de vista coletivo, é um problema porque ela pega muita gente e 5% das pessoas precisam de UTI. E a gente precisa ter os leitos para oferecer para essas pessoas. Do ponto de vista individual, você parte aí com 95% de chance de não precisar dessa estrutura que seu próprio corpo dá conta, né? É isso. Em relação ao tratamento, o tratamento é sintomático, então tá com febre, tomar dipirona, paracetamol, qualquer coisa assim. E para as pessoas com maior gravidade, elas vão usar de suporte, que é suporte de oxigênio, né? Fazer profilaxia de trombose, mas não é para a pessoa que está em casa, para o paciente interna grave, que precisa de suporte de oxigênio. E nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que é quando o oxigênio cai, a gente até mede, menos de 93% no oxímetro, 25% das vezes tem
com infecção bacteriana. Tem o vírus e bactéria por cima, então faz sentido do antibiótico. Esse é o tratamento que a gente faz aqui. Aí, cloroquina, ivermectina, a gente não dá nada. Assim, as sociedades brasileiras de infectologia, de medicina intensiva e pneumologia fizeram um protocolo que orienta o tratamento. O documento está disponível na internet e tal. E ele fala absolutamente que não existe tratamento específico que não é para ser dado e orienta o tratamento de suporte nos casos graves, entendeu? E como é que eu reconheço gravidade? A falta de ar é o sintoma mais importante, com certeza. Se tiver falta de ar, tem que ser avaliado. Só que tem gente que não percebe a falta de ar. Normalmente, a gravidade vem a partir do 7º dia, 10º dia. É uma fase imunomediada. Então, se a pessoa passar um período de uma semana, ao invés dela começar a melhorar, ela apresenta alguma piora, eu acho que é o caso de ser avaliado. Principalmente se tiver doença crônica. Ok? Então, se tiver nariz incomodou, teve uma febrinha, se isole, tome dipirona, procure orientação médica, que seja por telemedicina, algum suporte para você ter com que compartilhar, né? Não, mas não precisa correr para o hospital, não. Agora, passou uma semana, está piorando, pessoas com doenças descompensadas, né? Tem gente que tem angina, diabetes, enfim, insuficiência cardíaca, tem que ter descompensou, tem que procurar também. E a grande maior parte das pessoas não vai precisar sair de casa, é só esperar um pouquinho que passa. Mais alguém, pessoal? Fazer alguma intervenção? Jéssica, eu tenho um dado aqui que me deixa preocupado não, né? E interessado em saber. Não sei se você está acompanhando, mas Minas tem um número muito baixo de casos, né? Tanto de casos quanto de letalidade, né? Basicamente é por causa da falta de teste, alguma metodologia que eles estão fazendo de maneira diferente? Quer que você tem alguma coisa? Assim, aqui na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro estão numa situação mais grave. Em Minas Gerais, os dados oficiais mostram gravidade menor, né? Porém, a comunidade de Minas tem denunciado subnotificação, uma subnotificação que parece que é mais grave do que em outros estados. E, basicamente, tem uma página chamada Covid Brasil, tem os dados oficiais do Ministério da Saúde, acho que ainda dá para confiar nos dados, eu sugiro que vocês podem entrar lá para ver. E tem a síndrome respiratória aguda grave, é quando a pessoa tem sintomas gripais e o oxigênio cai abaixo de 93%, precisa de suporte de oxigênio, esforço respiratório, ok? Então, a síndrome respiratória aguda grave em Minas está num patamar muito elevado e não acompanha a curva dos casos de Covid-19. Então, a síndrome respiratória aguda grave, nas últimas semanas, os dados que a gente tem eles testam influenza, testam Covid, testam outros vírus respiratórios. O último dado que eu vi é que 87% dos casos que chegaram a gente era por Covid-19, entendeu? Então, na minha opinião, Minas está errando, o Brasil está errando no geral, porque a gente deveria fazer um critério clínico e epidemiológico. Porque se não tem teste para todo mundo, então defina. Você tem uma síndrome respiratória aguda grave, foi contactante de coronavírus, você é um caso de coronavírus, vai ser o quê? Né? Você está entendendo? Todas as evidências apontam, só que o gestor ele continua o não ter o teste, de alguma maneira protege o gestor de ter que entregar o dado, entendeu? É isso. E parece que isso está sendo importante em Minas Gerais, entendeu? Isso tem um foco de debate lá que a gente tem acompanhado. E as curvas da síndrome respiratória aguda grave vale a pena acompanhar no site da Covid e no Infogripe, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que eles têm um site também que eles sempre atualizam semanalmente com os boletins, com dados de síndrome respiratória aguda grave, e são dados confiáveis ainda, que a gente sabe que na Fiocruz ainda há independência, né? E no Ministério a gente, enfim, esperamos que o corpo técnico consiga fazer alguma coisa, apesar da intervenção que eles estão sofrendo. Gerson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, de disponibilizar o seu tempo aqui para discutir com a gente, né? Conversei com o Gerson ontem, ele falou, infelizmente, ele ia gravar um vídeo, não teve tempo, ele trabalhou 56 horas até ontem já, né, Gerson? Falando então... Não, aqui, hoje eu tô outro ser humano, cara. Eu fiz a barba, tomei banho, falei, tô todo... Ontem eu tava aparecendo um cara velho. 11, 12 horas lá no setor dedicado ao... A gente chama de gripário, né? Um setor dedicado a pessoas com síndrome gripal na entrada da emergência. Eu passei 12 horas ontem lá, e aí é puxado.
fica de EPI o dia inteiro, enfim, aquela coisa lá. Então, peço desculpa, o Éder me pediu um vídeo e eu não mandei. Mas foi por isso. Não, mas está tranquilo. Eu agradeço muito, de fato, sua disponibilidade de estar discutindo com a gente aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado a vocês que participaram. Eu queria fazer uma coisa antes de terminar. Eu só estou vendo a sua imagem na tela. Dá para botar minha cara do lado da sua aí? Eu quero botar e mandar lá para Cansanção, que vai fazer o maior sucesso, pai. Você não sabe como o pessoal de Cansanção. Lá em Cansanção, quando a gente aparece na televisão, rapaz, a cidade fica comentando 2 semanas. Rapaz, lá em Cansanção, daqui a 10 anos, o pessoal vai estar falando desse debate. Fala assim, os meninos daqui e tal. Mas você tem aparecido bastante, né, Gerson, na televisão. Já não está nem virando mais notícia. Mais do que eu gostaria, infelizmente. Eu gostaria de falar de notícias melhores. Né? Obrigado. Ótima palestra mesmo, gostei bastante. Fique à vontade aí, quem quiser me ter contato no Facebook, Instagram, LinkedIn, que vocês acharem oportuno. Para mim é um prazer. E eu acho que nós, como comunidade acadêmica, a gente tem que procurar caminhos comuns, né? Porque a gente tem uma tarefa de reconstruir um país, né? Tem a tarefa da nossa geração reconstruir o Brasil, quem diria, né? A gente está fazendo tantas coisas bonitas aí, né? Então, e a gente está tendo que provar que a Terra é redonda, que vacina funciona, né? E outras coisas assim, né? Voltamos à Idade Média, né? Pois é. Gente, é um prazer. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, Gerson. Prazer. Então aí. Depois eu mando o print, hein, Eder? Tchau, tchau. Eu mando sim. Assim que vai mandar, eu te mando.